Sejamos diretos, a vida de um soldado na guerra civil era péssima. Claro, toda guerra é um inferno, mas quem se alistava na guerra civil, basicamente assinava sua sentença de morte. Hoje vamos ver como era a vida de um soldado da guerra civil. Antes, aproveite para se inscrever no canal Weird History ou nos conte qual fenômeno, pessoa ou evento estranho você gostaria que cobríssemos a seguir. Agora, vamos para a década de 1860. Dos 2,7 milhões de soldados que lutaram na Guerra Civil em mais de 237 batalhas nomeadas, além de uma série de confrontos menores, embora sangrentos. Nem todos eram homens adultos, fortes, barbados, com esposas e escravos. Em casa, aproximadamente 420 mil eram garotos do norte com menos de 17 anos e o sul tinha cerca de 100 mil soldados com menos de 15 anos. Esses garotos não eram proprietários de terras e definitivamente não possuíam escravos. Na verdade, relatos indicam que os adolescentes de ambos os lados da guerra tinham sentimentos neutros em relação à escravidão. O motivo pelo qual esses jovens entraram na guerra era simplesmente porque queriam escapar de suas vidas monótonas nas fazendas. Graças ao chamado de Abraham Lincoln para um curto período de serviço de 90 dias, soldados da União podiam se alistar, lutar por alguns meses e retornar para casa recebendo elogios e uma recepção de herói. O que os soldados do norte não poderiam prever era que a guerra civil iria se arrastar por anos. Após a expulsão da União de Richmond, na campanha da Península em 1862, o exército confederado marchou rumo a Washington. O sul parecia ter chance de vencer após a vitória na Península. Mas então, Lincoln pediu mais 300 mil soldados da União para 3 anos. Só uma fração dos 300 mil soldados da União sobreviveria aos 3 anos de combate brutal. Meninos menores de idade estavam tão desesperados para se alistar na guerra civil que quebraram várias regras para conseguir. Por exemplo, eles usavam questões semânticas, pois as regras exigiam que soldados tivessem mais de 18 anos para entrar no exército. Um garoto menor de idade escrevia o número 18 na sola do sapato ou escondia um papel com o número 18 rabiscado dentro da bota. Quando o recrutador perguntava se o garoto tinha mais de 18 anos, o futuro herói de guerra respondia tecnicamente a verdade. Sim, estou acima de 18. Se isso falhasse, os garotos mentiam sobre a idade, pois não havia números de previdência, carteiras de motorista ou espóquio. Se nada funcionasse, os adolescentes pediam aos pais para confirmar a idade. Dito isso, nem todos os adolescentes carregavam armas. Muitos dos garotos se inscreviam para funções não combatentes, como entrar para a banda como baterista, flautista ou corneteiro. Essas funções não combatentes também incluíam ser o mascote, para carregar cantis, bandagens e macas. Alguns soldados habilidosos ajudavam cirurgiões e enfermeiras com feridos e atuavam como pombos-correio, transmitindo ordens no campo de batalha. William Sherman cunhou a frase "A guerra é um inferno" em 1879, 15 anos após a Guerra Civil, onde ele serviu como general do Exército da União. Sherman sabia muito sobre a morte nos campos de batalha porque ele viu muita coisa assim. Em 1º de julho de 1863, no início da Batalha de Gettysburg, soldados confederados marcharam em linhas retas rumo ao inimigo. Os soldados da União dizimaram os confederados. Segundo o general Alfred Iverson, seus homens morreram com honra, lutaram bravamente e nenhum fugiu para a retaguarda. Nenhuma galhardia ou heroísmo maior foi demonstrado. Os soldados confederados não eram tão românticos sobre a morte no campo de batalha quanto Iverson. Parecia que lutavam em 2 guerras distintas. Os soldados de Iverson lembravam-se de ficar na lama enquanto balas passavam acima. Um dos homens de Iverson descreveu o momento em que 79 de seus companheiros foram mortos em uma única rajada. Meu Deus, quando isso vai parar? Segundo o livro, as táticas de fuzileiros e infantaria leve de Hardee previam proteção para soldados do norte e do sul, enquanto recebiam as seguintes rações: carne de porco, pão, carne bovina, legumes, batatas, ervilhas, canjiquinha, grãos de café torrados, açúcar.
Ambos os lados da guerra tiveram dificuldades para suprir necessidades básicas aos soldados, especialmente os confederados. Johnny Reb raramente recebia as rações citadas. Os soldados confederados sobreviviam com pão de milho, café, cigarros e o que conseguissem roubar. Qualquer comida que os soldados conseguiam pegar frequentemente ficava infestada de insetos, especialmente arroz ou grãos, em poucos dias. Tudo isso fazia com que os soldados tivessem que contar com sua astúcia para sobreviver. Soldados supriam rações escassas, colhendo comida, recebendo alimentos das famílias ou trocando itens entre si. Mesmo que trocassem com o inimigo, sim, não era incomum que soldados da União trocassem seu café com soldados confederados em troca de tabaco. Longe dos olhos de seus oficiais, soldados da Guerra Civil dificilmente sobreviviam a ferimentos graves em batalha. Imagine isso! Você mantém o inimigo afastado, atirando a cada 20 ou 30 segundos, mas ao recarregar o mosquete, é atingido no estômago pelo fogo inimigo. Na década de 1860, soldados feridos da Guerra Civil, de ambos os lados, precisavam apenas deitar na colina e fingir-se mortos. Eles eram baleados esperando uma carroça de ambulância para tratar os ferimentos. Com sorte, tinham uísque no cantil para aliviar a dor do ferimento na barriga. Se tivessem mais sorte, uma ambulância puxada por cavalos traria suprimentos médicos e cuidaria deles. Se a ambulância não alcançasse o soldado ferido no campo, ele provavelmente morreria. Não vamos dourar a pílula. Levar um tiro do inimigo com o mosquete Springfield, modelo 1861, era ruim, mas sabe o que era pior? Doença. A questão é que você até poderia sobreviver se fosse baleado, mas se ficasse doente, pegasse uma doença ou desenvolvesse uma infecção durante o que foi chamado de a guerra mais sangrenta da história americana, você estava praticamente morto. Para colocar em perspectiva, a União perdeu 44 mil vidas por disenteria e diarreia. Para colocar em perspectiva, a União perdeu 44 mil vidas por disenteria. Isso equivale a 10 batalhas de Gettysburg. Mais soldados morreram de doenças que de outras causas na Guerra Civil, relatou o soldado da União Theodore Gerrish sobre as condições que enfrentou. Uma das piores características da situação era a terrível doença dos soldados. Os homens não estavam acostumados ao clima, exposição e comida, tornando a experiência oposta à vida em casa. A infecção era comum, pois os médicos não esterilizavam os equipamentos. Durante todo o conflito, os trabalhadores dos hospitais realizaram amputações em 60 mil homens, sendo que pelo menos 1 em cada 4 morria devido à infecção. Todos lembramos porque a Guerra Civil ocorreu, certo? O que não entendemos é como achavam que negros americanos ajudariam a destruir a União. Como os confederados estavam, com razão, preocupados em armar seus escravos, os homens negros do Sul foram recrutados principalmente para trabalhos nos acampamentos. A Confederação só tentou recrutar escravos para suas fileiras nas últimas semanas desesperadas da guerra. Quando a União recrutou soldados negros, o presidente confederado Jefferson Davis afirmou que capturados seriam escravizados ou executados. Quando um general confederado propôs recrutar escravos, os líderes zombaram. Em 13 de março de 1865, o Congresso Confederado autorizou o alistamento de soldados negros sem garantir-lhes liberdade após a guerra. Essa medida desesperada não teve efeito. A guerra acabaria em menos de um mês. Como soldado da Guerra Civil, se você não estivesse disparando seu mosquete contra o inimigo no campo de batalha ou dormindo, estaria fazendo exercícios com sua tropa. Os soldados passavam a maior parte do tempo se preparando para o combate, limpando armas, treinando exercícios e formações. Às vezes, faziam guarda ou longas marchas. O soldado Theodore Gerrish, da União, contou que no início da guerra os soldados eram despreparados, sem exercícios e com uma banda de tambores sem treino para a música. Cada músico seguia um ritmo e cada homem do regimento um passo. Marchávamos, corríamos, andávamos, galopávamos e parávamos tentando manter o passo. Mesmo os soldados negros considerados respeitáveis ainda sofriam discriminação salarial. No início da década de 1860, mesmo defendendo a União, ela só recrutou soldados negros a partir de 1862,
e o recrutamento cresceu após a proclamação da emancipação em 1º de janeiro de 1863, mesmo recebendo, conforme o ato da milícia, de 1862 soldados negros ganhavam bem menos pelo mesmo trabalho. Soldados negros recebiam com uma dedução opcional de vestuário, enquanto, em comparação, soldados brancos começavam com $13 por mês e recebiam um auxílio de vestuário de $13,50. Se você estivesse entre os milhares de soldados na linha de frente, carregando um mosquete e atirando a cada 20 segundos, era grande a chance de seus braços ficarem inutilizados. No fim do dia, os mosquetes raiados usados pelos soldados de ambos os lados pesavam até 10 libras e recuavam tanto que um disparo podia inutilizar seu braço. O soldado confederado Sam R. Watkins relatou a experiência. Ao me despir, notei meu braço machucado, cheio de hematomas e avermelhado do pulso ao ombro, tão dolorido quanto uma bolha. Eu havia disparado 120 vezes naquele dia. Esses mosquetes também superaqueciam, dificultando a recarga. Watkins continuou. Meu braço esquentava tanto que muitas vezes a pólvora explodia antes de eu empurrar a bala até o fim. Frequentemente, precisava trocar meu braço pelo de um camarada caído. Esquecemos de citar que, além de lutar, dormir ou limpar o rifle, os soldados liam e escreviam como se fosse moda. Era fundamental que os soldados lessem tudo o que encontravam e escrevessem com frequência para seus familiares, embora tivessem dificuldade em relatar os horrores do conflito nas cartas. Muitos achavam difícil relatar suas experiências ao público civil, mas alguns tentaram. Charles Carroll Maury, capitão da União, descreveu um confronto de forma direta. Assim que chegamos, começamos a atirar. Após disparar na cabeça de um Johnny, virei para recarregar e vi um rebelde que me avistou com seu mosquete. E posso te garantir, minhas pernas ficaram muito curtas em um espaço de tempo muito curto. Ou então, havia uma junta nelas. Ou seja, me abaixei fora do campo de visão dele, bem a tempo de ouvir a bala dele zunir acima da minha cabeça. Então, sabendo que o perigo havia passado, me levantei e terminei de recarregar. Maury se sentiu sortudo por estar vivo, escrevendo: "Não sei o que dizer primeiro, mas vamos dizer, louvado seja Deus por sua bondade em poupar minha vida, enquanto muitos de nossos bravos companheiros caíram vítimas dos tiros inimigos." Em meio à paisagem devastadora da Guerra Civil Americana, encontrar suprimentos de comida suficientes nem sempre era fácil. Bloqueios e barricadas impediam o acesso às provisões necessárias, enquanto o país enfrentava uma escassez de mão de obra, já que os fazendeiros iam lutar de ambos os lados. Então, os soldados da Guerra Civil e seus colegas civis fizeram o que qualquer um faria ao se deparar com uma situação semelhante. Eles improvisaram e fizeram o melhor que podiam com o que conseguiam encontrar. Hoje, no Weird History, vamos explorar uma amostra dos alimentos não convencionais que as pessoas comiam durante a Guerra Civil. Civilicioso! Todo mundo adora uma boa xícara de café. Em uma análise de conteúdo de cartas da época da Guerra Civil, um historiador percebeu que a palavra café aparecia com mais frequência nas correspondências do que palavras como guerra, escravidão e Lincoln. Os dois lados falavam de formas bem diferentes sobre a bebida. Os soldados da União falavam sobre como preparavam o café. Já os soldados do Sul eram mais propensos a comentar sobre a falta de café de verdade e o que faziam para simular a bebida. Antes da Guerra Civil, o café era um item básico na maioria das casas, mas durante a guerra tornou-se um luxo. Soldados da União e confederados bebiam muito café sempre que podiam. O problema era que uma boa xícara de café nem sempre estava disponível. Então os soldados improvisavam, fazendo café de amendoim, chicória, grãos e maçãs. Alguns deles foram ainda mais criativos, usando bolotas ou batata doce. Segundo o general Jeb Stuart, o café de batata doce era fácil de fazer. Os soldados descascavam e cortavam as batatas em pedaços do tamanho de um grão de café. Depois, eles colocavam os pedaços para secar ao sol. Após secos e torrados até ficarem marrons, os soldados moíam até virar pó de café. Depois disso, bastava misturar o pó com água até que se transformasse em uma substância pastosa.
água quente e infusão transformavam a mistura em uma bebida apreciada pelos soldados no café da manhã. A disparidade do café impactou o Sul, que chamava suas misturas improvisadas de café Lincoln, devido aos métodos e ingredientes extravagantes usados no preparo. O café era essencial para ambos os lados, e soldados às vezes recebiam receitas exclusivas enviadas de casa. Ao experimentar a nova mistura de café feita por sua esposa, o general George Pickett disse que nenhum moca ou java tinha sabor tão bom quanto essa mistura de centeio com batata doce. Tá bom, Jorge, se você diz. O exército pretendia que suas rações durassem apenas 3 dias durante uma campanha ativa. A carne fresca frequentemente estragava ou era infestada de moscas após ser entregue aos soldados, por isso o exército salgava para durar mais. Assim nasceram a carne salgada e o porco salgado. Ambos os tipos de carne eram rações padrão na época. A carne salgada, chamada também de cavalo salgado, foi descrita pelo veterano John D. Billings como impregnada de salitre, frequentemente amarelada, esverdeada e com ferrugem, por ter ficado de molho na salmoura e ao ser fervida 4 em 5 vezes, se não 9 em 10, um fedor nas narinas que nenhum paladar delicado queria encontrar de perto, parece delicioso. O sal, a carne de porco e o toucinho raramente eram elogiados, pois costumavam ser pretos, enferrujados e impopulares. Os soldados precisavam deixar as carnes em conserva de molho para ficarem comestíveis. Depois elas eram bem versáteis. Cozinheiros podiam ferver carne ou cozinhá-la com feijão. Às vezes os soldados comiam carne crua, como um sanduíche. O pão do sanduíche não era o integral de 12 grãos que você conhece, era hardtack. No fim das contas, Billings achava a carne de porco salgada melhor do que a carne salgada mofada e rançosa. Mesmo assim, ele achava a carne indigesta e intragável. Segundo o regulamento revisado do Exército dos Estados Unidos de 1861, soldados da União recebiam 340 gramas de carne de porco ou bacon e pouco mais de 500 gramas de carne bovina. Farinha, fubá e meio quilo de pão duro completavam as provisões. Raramente, um soldado recebia café, açúcar, frutas secas ou vinagre para dar sabor às refeições. Já os soldados confederados possuíam um kit de alimentação distinto. A carne era rara e as barricadas dificultavam trazer provisões para o sul. Para compensar a escassez, os soldados trocavam carne por arroz com melaço. Cozinheiros às vezes usavam fubá para realçar o sabor. O melaço é um gosto adquirido, mas era usado como adoçante quando as tropas confederadas ficavam sem açúcar ou outros alimentos. E você achava seu almoço difícil? Hoje, com refeições entregues em casa, receitas da Guerra Civil parecem estranhas. Pegue o caso de um prato chamado slosh, por exemplo. Feito de uma mistura volátil de bacon, gordura e farinha, o slosh era o sonho de qualquer amante de bacon. Também era uma necessidade no sul, onde os suprimentos de comida nem sempre eram abundantes. O slosh era econômico e fácil de preparar. Os soldados pegavam uma quantidade significativa de gordura, adicionavam um pouco de bacon e colocavam farinha diluída em água. Depois, cozinhavam a mistura até o líquido desaparecer, criando um prato mais espesso. Versões alternativas do slosh, como kush confederado, traziam carne bovina e pão de milho para uma refeição mais robusta. Também havia o slapjack, a versão tipo panqueca da receita, que consistia em uma pasta de farinha dourada dos dois lados. Provavelmente não é algo que você pediria em uma lanchonete local, mas provavelmente ficaria ótimo com algumas framboesas e xarope. Durante a guerra, o norte tinha comida em abundância, mas alimentos como chocolate eram quase inexistentes no sul. O desejo por chocolate e criatividade resultaram em uma bebida que lembrava a favorita do inverno de todos. Não estamos falando do latte de gengibre descontinuado da Starbucks, estamos falando do bom e velho chocolate quente. Só isso. Esta versão da bebida usa amendoins como substituto para o delicioso doce. Conhecido como chocolate de amendoim, era basicamente uma bebida doce, feita de leite e amendoim.
No livro de 1905, A Bela dos anos 50, Memórias da Sra. Clay, do Alabama, foi apresentado um breve relato histórico de como as pessoas faziam chocolate de amendoim na época. Nosso chocolate era feito assim. Os amendoins, chamados também de pinders ou goobers, eram torrados, descascados e depois socados em um pilão. Misturado ao leite fervido e um pouco de açúcar, esse luxo caro precisava ser usado com moderação. A bebida ficava pronta para servir e era deliciosa para nosso paladar. Não era squeeze-miss, mas era suficiente. Segundo o Conselho Nacional do Amendoim, outros avanços culinários sempre ofuscarão o lugar do chocolate de amendoim na história. O amendoim ficou ainda mais popular no norte após a guerra, e em 1884 a pasta de amendoim surgiu para mudar a história da culinária para melhor. Enquanto alternativas ao café faziam sucesso durante a Guerra Civil, e quanto a outra bebida favorita dos americanos, o chá. O chá também teve sua cota de receitas de imitação. Na verdade, o chá era ainda mais escasso do que o café. O que um soldado deveria fazer quando chegava às 4 da tarde? Eles improvisavam com algumas fontes incrivelmente únicas. Soldados de ambos os lados passaram a fazer chá de groselha, sassafrás, casca de árvore e arbustos de mirtilo. Para dar um toque especial, às vezes usavam milho ou farelo. Nada como uma relaxante xícara de milho à noite. Para um paladar mais refinado, havia o chá de carne. O pessoal preparava o chá colocando carne picada em uma panela de água fervente para fazer um chá. O chá foi usado em hospitais militares como possível remédio, mas, segundo relatos da época, a maioria dos pacientes se recusava a bebê-lo. Em tempos de escassez ou redução no fornecimento de açúcar, as pessoas recorriam a vários substitutos de adoçante. Os soldados recorriam ao nosso amigo viscoso, o melaço, para se aliviar. Mas às vezes nem ele estava disponível. Então, o que eles faziam para satisfazer a vontade de comer doce? Em vez disso, eles recorriam ao xarope de melancia. É exatamente o que parece. O xarope encontrou seu lugar como substituto do açúcar, junto com o sorgo e o caqui. Se quiser provar esse xarope doce hoje, é fácil de fazer. Bata 4 xícaras de melancia sem sementes, adicione 1 de açúcar e cozinhe até virar xarope. Deixe esfriar, coloque na geladeira e sirva como uma deliciosa cobertura de sobremesa. Se xarope de melancia não for a sua praia, você pode preparar as cascas de melancia como conserva. Conservar cascas de melancia dessa maneira, na verdade, é uma prática que existe desde antes da Guerra Civil. Uma edição de 1858 da popular revista Godet's Lady's Book continha uma receita de conserva de casca de melancia. A receita orientava deixar a casca de melancia de molho por 3 dias em água salgada, água com alúmen e água limpa, trocando a água diariamente. Para evitar sabores estranhos, o alimento mais comum na dieta de um soldado provavelmente era o hardtack, feito de sal, farinha e água. Era mais parecido com uma bolacha do que com pão. O biscoito, 3 tinha meia polegada de espessura e era tão duro que soldados o mergulhavam em café ou chá para comer. Mas esse não era o único motivo de os soldados, às vezes, chamarem o biscoito de castelo de vermes. Como o biscoito hardtack costumava ter insetos, mergulhá-lo em café quente ajudava a expulsá-los, e os soldados tiravam da panela antes de comer o biscoito. De acordo com o soldado do exército do Potomac, João Davis Billings, quando comido no escuro, ninguém conseguia diferenciar entre um biscoito infestado e um biscoito sem bichos. O biscoito hardtack tinha mofo por causa do armazenamento, e às vezes era tão duro que os soldados o quebravam com a coronha dos mosquetes. Mas era uma comida barata, nutritiva e simples, que mantinha os homens alimentados durante a longa guerra. Não deve ser confundido com uma pessoa tímida ou fraca, ou com a música da banda Helmet, Civil War. Leite com torrada era só um jeito de unir itens essenciais da dieta do soldado em algo mais gostoso. O biscoito de campanha é sem graça sozinho, mas, mergulhado em leite condensado, os soldados aproveitavam o sabor extra para torná-lo mais palatável. Também não era barato. O leite condensado custava mais de 75 centavos por lata.
Só um recruta com dinheiro sobrando provavelmente fazia assim. Torrada com leite foi uma solução criativa, mas não a única. Para melhorar o sabor do hardtack, soldados usavam açúcar de suas rações e às vezes faziam pudim de hardtack, esmagando até virar pó. Misturavam água e farinha para fazer a crosta e assavam com frutas disponíveis. Como tudo naquela época, legumes frescos eram um pouco difíceis de conseguir. Os soldados ocasionalmente recebiam cenouras, cebolas, aipo e verduras. Os vegetais eram picados, misturados e prensados em cubos para servir como fonte portátil de vitaminas e fibras. Os vegetais desidratados eram cubos de vegetais repugnantes. Alguns soldados os detestavam e lhes deram outro nome, vegetais profanados. Os vegetais desidratados davam um pouco de sabor às sopas e ensopados, e quando não havia comida melhor, como feijão, batata ou arroz, os vegetais desidratados ocupavam o seu lugar. Apesar de serem odiados por muitos, os cubos preveniam o escorbuto e outras doenças por falta de vitaminas. Ainda assim, é melhor que espinafre enlatado, que não é bom. Os métodos de cozimento usados por alguns membros dos regimentos voluntários preocupavam bastante James M. Sanderson, da Comissão Sanitária dos Estados Unidos. Sanderson não aprovava o modo prejudicial e insalubre de cozinhar deles e achava que podia fazer melhor. Sanderson começou a experimentar diferentes métodos de cozimento, desenvolvendo maneiras mais eficientes de usar fogueiras e panelas durante o processo. Além disso, ele aconselhava os cozinheiros a limitar o uso de gordura, açúcar e sal em suas receitas. Sanderson, que não revelava todos os segredos, também orientava os cozinheiros a não cozinhar demais os feijões. Sanderson deixou um legado opressivo de receitas. Mais de 18 ensopados sopas e outras receitas surgiram de sua imaginação, incluindo o ensopado brasileiro do comissariado. O ingrediente principal deste prato era carne bovina em cubos mergulhada no vinagre. Os cozinheiros preparavam a carne com cebolas e cozinhavam em fogo baixo por horas. Com sorte, os comensais recebiam batatas. Que refeição! Na hora de cozinhar, o pessoal usava criatividade com ingredientes e preparo, criando vários tipos de bolos. Os bolos de água eram feitos batendo ovos com água fria até formar uma massa grossa. Cozinheiros colocavam sal, assavam e serviam com manteiga. Não gosta de ovos? Então experimente o bolo de cinzas, a alternativa sem ovos ao bolo de água. Em vez de farinha, bolos feitos de fubá e água fervente eram enrolados em palha de milho e cozidos sob cinzas quentes. Os métodos de preparo alteravam fundamentalmente o prato. Se fosse feito em uma frigideira, virava um bolo de enxada, e se fosse assado no forno, o resultado era um prato chamado pone. Uma combinação deliciosa de carne de porco e milho cozido era uma refeição cotidiana no sul. Chamado porco e hominy, era comum no café da manhã com waffles ou no jantar com batatas e verduras. A comida era tão associada ao sul que o presidente Abraham Lincoln a mencionou ao discutir estratégias. No começo da guerra, Vicksburg era um importante centro de transporte e suprimentos, distribuindo mercadorias por toda a Confederação. Disse que Abraham Lincoln reuniu seus conselheiros militares, apontou Vicksburg no mapa e destacou a importância de a União conquistar a cidade. Abraham Lincoln afirmou que, se não tomassem a cidade, haveria carne de porco, milho e novas tropas do sul para a Confederação. É estranho destacar a importância de uma estratégia militar assim, mas Abraham Lincoln estava certo. A Batalha de Vicksburg foi um ponto de virada, cortando o suprimento de comida e outros itens para o sul. Durante o conflito, os risoles eram um farol de esperança em um cardápio sombrio. Como um bolinho frito, enrolado em massa ou farinha de rosca, os risoles podiam conter praticamente qualquer tipo de carne. Eles eram como o Hot Pocket da Guerra Civil, mas diferente do moderno, os risoles são mais comestíveis e saborosos. Carne moída, peixe, mariscos e ostras misturados com ovo eram todos recheios comuns. Os ingredientes eram misturados com pimenta caiena e temperos, moldados em bolinhos e fritos.
Para reviver essa glória no século XXI, experimente esta receita do final dos anos 1800. Pique carne de boi ou carneiro em pedaços pequenos e tempere com sal e pimenta. Para cada meia pinte de carne, adicione uma colher de chá de salsa, meia xícara de farinha de rosca e 2 ovos. Misture até formar uma pasta homogênea. Modele bolinhas, passe no ovo, na farinha de rosca ou biscoito triturado e frite em gordura quente. Sirva com um bom molho. Risoles não eram comuns na época, mas eram servidos em ocasiões especiais e no ação de graças. Quer você tenha lutado pelo norte ou pelo sul, ser um soldado na guerra civil foi uma experiência angustiante. E com soldados feridos e doentes chegando mais rápido do que podiam ser atendidos. Os hospitais de campanha na guerra civil eram quase tão perigosos e caóticos quanto os campos de batalha. Então hoje vamos dar uma olhada em como era trabalhar em um hospital da guerra civil. Beleza? Prepare-se e lave bem as mãos, porque está na hora de operar em uma história estranha. A Guerra Civil Americana ocorreu de 12 de abril de 1861 até 26 de maio de 1865. A guerra tirou a vida de mais de 1 milhão de americanos, 3% da população do país, na época. Historiadores notaram que a Guerra Civil matou mais americanos do que todas as outras guerras do país juntas. Apesar dos melhores esforços daqueles que trabalhavam nos hospitais de campanha, esses hospitais geralmente ficavam localizados próximos às linhas de frente. Às vezes, tão perto quanto a apenas 1 quilômetro de distância, o que é uma distância conveniente para se caminhar. Isso, claro, se você não tivesse acabado de perder o pé por causa de uma explosão de canhão. Como soldado ferido, o hospital de campanha seria seu primeiro local de atendimento médico. Eles também costumavam ser instalações improvisadas, montadas em prédios locais, como celeiros, igrejas ou até mesmo casas particulares. Os hospitais de campanha geralmente tinham poucos suprimentos, especialmente no sul. A maioria dos medicamentos usados por médicos na Guerra Civil era produzida no norte dos Estados Unidos. Sulistas precisaram ser criativos para acessar esses medicamentos. Às vezes, isso significava furar bloqueios da União ou contrabandear medicamentos para o Sul, costurando-os nas anáguas de mulheres simpáticas à Confederação. Cirurgias eram feitas em qualquer superfície plana, como mesas ou portas retiradas das dobradiças. Elas também eram frequentemente realizadas ao ar livre, o que não só ajudava a ventilar o cheiro extremamente desagradável das feridas de guerra, mas também permitia que os cirurgiões usassem a luz natural do dia durante uma operação em vez da fraca luz de velas. O que era algo bom, porque seus olhos estavam perpetuamente cansados pela quantidade enorme de cirurgias que precisavam ser realizadas. Ninguém esperava o impacto humano sem precedentes da Guerra Civil. Então, os cirurgiões trataram muito mais pacientes do que o previsto. Os médicos sobrecarregados frequentemente trabalhavam até além do ponto de exaustão, e as circunstâncias criavam uma atmosfera geralmente caótica e perturbadora. Os pacientes não tinham muito o que fazer, além de ficar deitados. Alguns gritavam em delírio por entes queridos, enquanto outros deitavam em silêncio, pálidos pelo choque. Parece o Detran? Apesar dos melhores esforços dos cirurgiões, os hospitais tendiam a estar perpetuamente lotados, e as condições de vida eram tão inadequadas para os feridos que muitos pacientes acabavam morrendo simplesmente por causa da estadia no hospital. Os soldados da Guerra Civil lutaram em condições terríveis. Na verdade, o dobro de soldados sucumbiu a doenças do que a ferimentos de combate propriamente ditos. Isso parece bem ruim. Na verdade, isso já foi uma grande melhora comparado à recente guerra contra o México, onde havia de 7 a 10 mortes por doenças para cada morte em combate. Diarreia e disenteria eram extremamente comuns e responsáveis por grande parte do número de mortes. Outras doenças prevalentes incluíam sarampo, varíola, malária, pneumonia e uma condição de pele estranha conhecida como coceira de acampamento, que não é o mesmo que você pegou nadando no lago naquele verão. Felizmente, os médicos tinham uma variedade de remédios criativos à disposição, alguns dos quais realmente funcionavam. O escorbuto era comum entre soldados da Guerra Civil, e o tratamento, porções regulares de vegetais verdes, podia ser agradável ou não, dependendo da opinião sobre ervilhas.
Problemas intestinais abertos eram tratados com tampão de ópio, enquanto intestinos presos recebiam a infame massa azul, mistura de mercúrio e giz. Problemas respiratórios como bronquite e pneumonia eram tratados com ópio em plastros de mostarda ou quinino. Se isso não funcionasse, eles podiam tentar sangrar o paciente. Antigamente, tomar suco de laranja era visto como solução para resfriado, mas até hoje o suco nunca matou nenhum presidente. A malária, outra doença comum, era tratada com quinino. Caso nada disso estivesse disponível, usavam terebintina. A coceira do acampamento, doença de pele dolorosa de causa ainda debatida na medicina, era tratada eliminando parasitas ou com solução de raiz de pouque. Larvas eram usadas sobre tecidos mortos em infecções para consumirem a pele necrosada, ajudando o tecido saudável a crescer no local. Agora você entende por que os hospitais tinham que ser em tendas arejadas. Se você fosse baleado, provavelmente só te dariam um uísque para aliviar a dor. Infelizmente, para muitos dos seus pacientes, os profissionais médicos da época da Guerra Civil não eram muito espertos com coisas como germes, então eles não usavam esterilização nem realmente nenhuma técnica higiênica. Os médicos não lavavam as mãos entre pacientes, usavam roupas sujas e ensanguentadas de uma cirurgia para outra e operavam com instrumentos cirúrgicos sujos. Isso quando eles usavam instrumentos cirúrgicos. Aliás, relatos de médicos sondando feridas com os dedos ensanguentados ou usando facas sujas como bisturis não eram incomuns. E as esponjas cirúrgicas só às vezes eram enxaguadas entre pacientes. Não surpreende que infecções e doenças se espalhassem nessas instalações. Pior ainda, as condições insalubres favoreciam o surgimento da faceite necrosante, a chamada gangrena hospitalar. Cerca de metade dos pacientes com gangrena morria em decorrência da doença. Infelizmente, nem todos os soldados podiam ser salvos, e a falta de pessoal, tempo e equipamentos exigia decisões difíceis. Se um soldado fosse baleado no estômago, cabeça ou peito, dificilmente sobreviveria. Então os médicos não operavam esses soldados, pois a lógica era que os recursos médicos, que já eram escassos, seriam desperdiçados. Essas pobres almas eram mantidas o mais confortáveis possível com medicação, mas basicamente eram deixadas para morrer, para que soldados mais fortes pudessem ser tratados em seu lugar. Lembra um plano de saúde, mas se um soldado fosse ferido no braço ou perna, suas chances de sobreviver eram maiores. Eles receberiam atenção médica nesse momento. No norte, o cirurgião lavava o ferimento com esponja. No sul, onde faltavam esponjas, usavam pano. O médico, então, examinaria o ferimento com o dedo, procurando pedaços de pano, ossos ou a própria bala. Se o osso estivesse quebrado ou um grande vaso sanguíneo rompido, o cirurgião costumava recomendar amputação. Era o mais próximo de um mascote que a Guerra Civil teve. Durante a Guerra Civil, amputações eram dos procedimentos cirúrgicos mais comuns para os cirurgiões. Historiadores estimam que mais de 60 mil amputações foram realizadas durante o conflito. Era tão comum que os pacientes passaram a chamar os médicos de serra-ossos. Segundo Jornada nas Estrelas, esse apelido seria usado até o século 23. Os pacientes recebiam anestesia na forma de clorofórmio, que é bastante eficaz. Mas havia um lado negativo. Se a dose não fosse medida corretamente, o clorofórmio poderia causar uma parada cardíaca fatal. Esses casos eram raros, representando, segundo relatos, apenas 0,4% do total de vidas perdidas durante a guerra. Porém, o clorofórmio não é seguro segundo padrões médicos atuais e não é mais usado. Considerando que essas operações eram realizadas em condições de campo de batalha, elas precisavam ser feitas rapidamente. Um cirurgião experiente, que muitas vezes operava sozinho por falta de equipe, removia um membro em 10 minutos. Provavelmente, colocavam seus melhores tempos nos cartões de visita. Esses médicos frequentemente trabalhavam a noite toda, com pilhas de membros amputados, chegando a 1,20 m ou 1,50 m de altura. Em alguns casos, isso significa 1,20 m ou 1,50 m de profundidade, não pés como em pés. Apesar das condições extremas, 75% dos amputados sobreviveram. No entanto, isso ainda significava que 1/4 dos pacientes amputados morreu.
O cheiro de carne putrefata dos cadáveres em decomposição e partes de corpos era insuportável, especialmente nos dias quentes. Resumindo, há um motivo para a Yankee Candle não ter uma vela com aroma de cirurgia de Gettysburg. Nem todos os cirurgiões eram experientes. Na verdade, era o oposto, pois os padrões médicos eram diferentes e os estudantes concluíam a faculdade de medicina bem mais rápido. Isso significava que muitos dos cirurgiões de campo de batalha estavam basicamente apenas acompanhando o trabalho dos outros. Na verdade, dos cerca de 11 mil médicos do norte, apenas 500 já tinham realizado uma cirurgia antes. Na Confederação, os números eram ainda piores. Apenas 27 dos seus 3 mil médicos tinham experiência cirúrgica. E mesmo que o médico fosse experiente, havia uma chance real de que ele pudesse estar bêbado. O álcool, como o uísque, era comumente usado como anestésico, por isso costumava estar disponível. Era sabido que alguns soldados relatavam que alguns dos cirurgiões estavam bebendo uísque e operando sob efeito do álcool. Os militares levavam essas acusações a sério e demitiam médicos flagrados bêbados no trabalho. Durante a Guerra Civil, só Ulysses S. Grant podia estar bêbado no trabalho. Apesar da época bem documentada, muitos mitos sobre o atendimento médico durante a guerra ainda persistem. Por exemplo, muitos filmes sugerem que amputações eram feitas sem anestesia, mas como já mencionado, isso não é verdade. Na verdade, a anestesia, usada pela primeira vez em 1846, já era comum na época da Guerra Civil, e há mais de 80 mil casos registrados de seu uso. Então por que tantos acreditam que ela não era usada? Ninguém tem certeza, mas ao menos um historiador médico acredita que sim. Como a anestesia era tão leve, muitos soldados achavam que nenhuma estava sendo usada, o que, convenhamos, soa como se fosse a mesma coisa que não usar anestesia. Também é amplamente acreditado que os tratamentos usados nos hospitais da Guerra Civil eram abaixo do padrão, mesmo para a época. No entanto, além de tratar a malária com quinino, a dor com opiáceos e vacinar contra a varíola, não havia terapias gerais específicas. Ninguém sabia o que causava as doenças ou o que essas doenças faziam ao corpo. Então, o atendimento médico que os soldados recebiam era de fato o melhor disponível, mesmo que fosse meio fraco. Com o aumento das baixas, Norte e Sul construíram hospitais militares gerais para oferecer melhor tratamento aos soldados. Localizados principalmente em cidades maiores como Filadélfia, Knoxville, Washington, D.C. e Richmond, esses hospitais costumavam ser bem ventilados e aquecidos. Ainda bem, pois soldados feridos podiam ficar lá por semanas ou até meses. Levar um tiro no século XIX era como morar em Las Vegas. Você ficava preso no mesmo prédio e fora de si por meses. Enquanto hospitais de campanha eram improvisados, os gerais geralmente tinham tudo, incluindo cozinhas, lavanderias, rouparias, depósitos, capelas e escritórios. Como ficavam longe da linha de frente, os hospitais gerais eram menos caóticos. A equipe passava boa parte do tempo limpando, cozinhando, esvaziando comadres e administrando medicamentos, e os médicos provavelmente não iniciavam cada amputação acionando um cronômetro. Em 9 de abril de 1865, o general Roberto E. Lee rendeu seu exército a Ulysses S. Grant, no tribunal de Appomattox, na Virgínia, encerrando efetivamente a Guerra Civil. Durante as batalhas finais e decisivas da guerra, muitos homens perderam suas vidas enquanto a Confederação tentava desesperadamente lutar contra as tropas da União que os dominavam. Mas naquele dia fatídico de 1865, a rendição do General Lee estabeleceu o precedente para outras rendições em massa que levaram ao fim oficial da guerra. Hoje, estamos explorando o que aconteceu durante as horas finais da Guerra Civil. Os termos deste vídeo são incondicionais e imediatos. A guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos quase terminou alguns dias antes. Quando os oficiais de Lee pediram a rendição, os soldados estavam esfarrapados, famintos e prontos para desistir. Mas o general era teimoso, declarando que o Sul tinha princípios sagrados a manter e direitos a defender.
Ulysses S. Grant enviou uma nota para Lee para lembrá-lo de como seria inútil continuar, mas Lee insistiu, sabendo que era inútil. Durante 4 anos sangrentos, tropas da União e Confederados travaram várias batalhas, mas ambos os lados estavam exaustos. Em abril de 1865, James Longstreet, um confidente próximo do general Roberto E. Lee, informou ao general que o começo do fim havia chegado. Após várias derrotas dos confederados, muitos colegas oficiais e subordinados pressionaram Lee a se render. Em 7 de abril de 1865, seus assessores mais próximos o confrontaram. O general Long lhe disse, percebendo as dificuldades que cercavam o exército e acreditando em sua retirada. Desesperançosos, muitos oficiais, guiados por afeição e simpatia ao comandante-chefe, e com o desejo de aliviar sua responsabilidade e suavizar a dor da derrota, se ofereceram para informá-lo de que, na opinião deles, a luta havia chegado a um ponto em que continuar resistindo era inútil e que o confronto deveria ser encerrado e iniciadas negociações para a rendição do exército. Mas tanto Lee quanto Longstreet estavam decididos a prosseguir, com Longstreet incentivando as forças confederadas a lutar. Lee seguiu em frente e a Batalha de Appomattox Courthouse começou. Em 1865, o exército confederado estava em frangalhos, lembrou o general confederado John Brown Gordon. O exército da Virgínia do Norte havia se tornado apenas a sombra do que já foi. Essa avaliação pouco desanimou Lee. Ao contrário, o general percorria o campo incentivando os soldados a manterem o esforço de guerra. Gordon escreveu depois que Lee frequentemente se expunha ao perigo de projéteis e balas nessas cavalgadas. Eventualmente, seus oficiais recomendaram a rendição, ao que Lee respondeu negativamente, insistindo que eles deviam continuar lutando por Gordon. Lee conhecia a devoção dos soldados à causa e a devoção deles a ele, mas não estava pronto para considerar a necessidade de rendição. Mas nada disso importou em Appomattox, quando Ulysses S. Grant entrou em cena após um debate sobre se ele deveria se render. Lee decidiu continuar a luta. Enquanto isso, o general da União, Ulysses S. Grant, preparava um plano para deter o general Lee. Grant soube que os soldados confederados estavam exaustos após conversar com um general confederado capturado na noite anterior. Ele soube de tudo o que precisava para preparar o terreno para o fim da guerra, disse o general a Grant. O general Ewell disse que quando atravessamos o rio James, ele soube que a causa deles estava perdida. Era dever das autoridades obter os melhores termos, enquanto ainda podiam exigir concessões. Os soldados confederados, cientes da derrota, seguiram tentando, sem sucesso, convencer Lee a se render. O general Grant, vendo chance de controlar a situação, enviou mensagem para Lee, do outro lado do campo de batalha. Longstreet relatou que uma bandeira de trégua surgiu sob tochas diante da linha de Mahone, levando uma mensagem ao general Lee. Falando sobre essa mensagem, antes de ser o 18º presidente dos Estados Unidos e defender fortemente os direitos civis. Para todos, Grant foi um verdadeiro líder no campo de batalha. Na mensagem de 7 de abril, a Lee, Grant escreveu: "Os resultados da última semana devem convencê-lo da inutilidade de continuar resistindo com o exército da Virgínia do Norte nesta luta. Sinto que é assim e considero meu dever tirar de mim a responsabilidade por qualquer novo derramamento de sangue." Ao lhe pedir a rendição daquela parte do exército confederado, conhecida como Exército da Virgínia do Norte, U.S. Grant, tenente-general. Lee discordou de Grant sobre a situação desesperadora de seu exército. Respondeu por escrito: "General, recebi sua mensagem hoje. Embora não compartilhe sua opinião sobre o desespero de nova resistência pelo exército da Virgínia do Norte, compartilhe o seu desejo de evitar derramamento de sangue. E antes de avaliar sua proposta, peço que informe os termos que oferecerá. Sob a condição de sua rendição, Lee, a correspondência geral entre os dois generais continuou enquanto Lee recuava para o oeste, levando eventualmente ao famoso encontro em Appomattox. Mas ainda havia mais obstáculos a serem superados antes que o encontro fatídico acontecesse. Com o fim da guerra próximo, o exército de Lee mostrava sinais de desmoronamento e a vitória da União se aproximava. As tropas de Grant viam a vitória chegar.
Com vantagem tática e ânimo elevado, marcharam o mais rápido possível, sem nenhum retardatário. Como Grant escreveria mais tarde em suas memórias, as tropas da União se moveram com presteza e sem qualquer retardatário. Eles viam o fim da luta de 4 anos e nada os cansava. Estavam prontos para seguir sem comida e viajar sem parar até o final. O general Philip Sheridan, comandante da cavalaria da União, ultrapassou as tropas de Lee e bloqueou sua retirada. No final de tudo, Sheridan cortou o exército de Lee do acesso a provisões e capturou 6.000 prisioneiros na região de Sailor's Creek. Essas escapadas foram o catalisador para o aumento dos desertores confederados e a rendição final de Lee. Na manhã de 9 de abril, Sheridan enviou uma nota ao oficial da União, Joshua Lawrence Chamberlain, dizendo: "Eu cortei o inimigo em Appomattox Station e capturei 3 dos seus trens. Se trouxer sua divisão hoje à noite, teremos ótimos resultados." Pela manhã, quando não estava ocupado destruindo os suprimentos de comida do sul ou tomando linhas férreas para impedir viagens, Sheridan liderou sua cavalaria em uma missão para expulsar as tropas confederadas. Enquanto isso, a troca de mensagens entre Grant e Lee seguia, com Lee enviando outra carta ao general da União na noite anterior, após receber a de Grant tarde da noite. Não quis propor a rendição do exército da Virgínia do Norte, apenas perguntar os termos da sua proposta. Para ser franco, não vejo emergência que exija a rendição deste exército, mas, como restaurar a paz deve ser o objetivo de todos. Queria saber se suas propostas levariam a isso. Lee aceitou se reunir com Grant às 10h do dia seguinte, mas Grant não se interessou muito. Mais mensagens foram trocadas, culminando em... O general Gordon acabou liderando um último ataque desesperado contra o exército da União, capturando 2 canhões da União no processo. Gordon depois expressou orgulho pela batalha. Os valentes rapazes de cinza esfarrapado celebraram com suas bandeiras tremulando em triunfo naquela manhã final. Mas enquanto Gordon e seus soldados comemoravam, as tropas da União continuaram avançando. As tropas marcharam durante a noite com o único propósito de encurralar o exército de Lee. Era arriscado, mas funcionou. Grant disse que sua divisão avançou tão rápido que surpreendeu o inimigo ao amanhecer. Grant mais tarde refletiu que isso resultou em um confronto intenso, cercando o exército de Robert e Lee e cortando seu suprimento. A batalha terminou com Lee acenando uma bandeira branca. Ele foi um pouco melodramático quanto a isso também. No final de tudo, ele declarou: "Não me resta nada a fazer a não ser ir e ver o General Grant, e eu preferiria morrer 1000 mortes." No dia 9 de abril, Grant e Lee sentaram-se na sala de estar da casa de Wilmer McLean e negociaram os termos da rendição da Confederação na tarde de 9 de abril de 1865. Grant não estava exatamente vestido para o fim de uma guerra. Ele não esperava que seus esforços dessem resultado tão rapidamente e estava vestido com o que ele chamava de roupas simples. Ele estava pronto quando Lee acenou com a bandeira branca, embora alguns soldados da União suspeitassem de um truque para permitir a fuga de confederados. Mas não era, e algumas horas depois, os 2 generais tiveram seu encontro fatídico na casa McLean, nos arredores de Appomattox. Lee apareceu com todo o uniforme militar, incluindo uma espada valiosa. Ao relembrar o encontro, Grant comentou: "No meu traje simples de viagem, devo ter contrastado muito com um homem tão bem vestido, quase 2 metros de altura e impecável." Na sala de estar da casa de McLean, Grant e Lee discutiram a rendição sozinhos. Depois, outros oficiais se juntaram a eles. O general Horace Porter descreveu: "Entramos e vimos Grant sentado a uma mesa de mármore no centro da sala, com Lee ao lado de uma pequena mesa oval. Perto da janela da frente, no canto oposto à porta de entrada e de frente para o general Grant, eles entraram em silêncio. As conversas sobre a rendição continuavam. Durante as negociações de rendição, Grant escreveu rapidamente os termos para Lee. Ao ver Lee, parou para notar a espada ornamentada ao seu lado. Ao fazer isso, Grant decidiu que exigir que os oficiais confederados entregassem suas espadas seria uma humilhação desnecessária. Tendo conseguido garantir a rendição, ele não queria privá-los de sua bagagem, espadas e cavalos. Ele incluiu nos termos de rendição que isso não abrangeria armas laterais dos oficiais
nem seus cavalos ou bagagens. Após revisar os termos de Grant, Lee escreveu sua carta concordando. Os generais apertaram as mãos e Lee foi até a entrada da casa de McLean. Enquanto estava no degrau mais baixo, ele olhou na direção do vale, esfregando as mãos. Distraído, Lee não notou os oficiais da União se levantando respeitosamente ao passar. Porter, que observou o evento, descreveu-o como uma ocasião solene. Quando Lee se afastou, Grant saiu da casa e saudou o ex-general confederado com seu chapéu. Lee retribuiu o gesto e partiu ao entardecer para dar a notícia de sua rendição àqueles que antes estavam sob seu comando. A rendição em Appomattox marcou o fim da Guerra Civil Americana, abrindo caminho para a cessação das hostilidades, a reunificação do país e a reconstrução que se seguiria. Com o acordo de rendição garantido, Grant enviou um telegrama para Washington, informando-os da notícia extraordinária. Ele disse a eles: "O general Lee rendeu o exército da Virgínia do Norte esta tarde, nos termos propostos por mim." Mais tarde, ele relatou em suas memórias que seus homens dispararam 100 tiros para celebrar a vitória, o que desagradou Grant, que mandou parar imediatamente, como explicou. Os confederados eram agora prisioneiros e ele não queria comemorar sua queda. Sentiu alívio pelo fim da guerra e se preparou para o futuro histórico que viria. Apesar do fim oficial das hostilidades com a rendição, escaramuças isoladas seguiram por semanas. Mas Grant conseguiu a tarefa impossível de convencer Lee a se render, trazendo a guerra a uma conclusão decisiva. Ao concluir a missão, Grant disse: "A guerra acabou. Os rebeldes são nossos compatriotas novamente." O resto, como dizem, é história. O campo Sumter, mais conhecido como Andersonville, era um campo de prisioneiros de guerra administrado pelos confederados, construído para abrigar soldados da União durante a Guerra Civil. E também era um inferno. Devido a doenças desenfreadas, superlotação e exposição ao clima, 13.000 homens morreram nos breves 14 meses de existência do campo. No seu pior momento, mais de 130 prisioneiros da União morriam todos os dias. Hoje vamos ver como era ser prisioneiro da União no campo Sumter. A Confederação mal cuidava dos próprios soldados, então não surpreendia a falta de mantimentos ou atenção aos prisioneiros da União. Vários soldados da União usavam trapos ou estavam sem roupa. Às vezes, devido às condições, companheiros desordeiros roubavam as roupas uns dos outros. Soldado raso da União. Prescott Tracy, preso em Andersonville, fez um depoimento angustiante em 16 de agosto de 1864 sobre seu tempo como prisioneiro. As roupas dos homens eram muito miseráveis. Poucos tinham sapatos, menos de 2.000 tinham casacos e calças, geralmente os recém-chegados. Mais da metade estava indecentemente exposta e muitos estavam nus. Os prisioneiros também não tinham proteção contra o clima, segundo o soldado Tracy. Nosso único abrigo contra o sol, a chuva e o sereno da noite era o que conseguíamos improvisar, esticando sobre nós nossos casacos ou pedaços de cobertores que alguns poucos tinham. No geral, não havia qualquer tentativa de nos proteger, de dia ou à noite. Escapar de Andersonville era um passatempo rotineiro entre os prisioneiros, mas os homens que tentavam raramente tinham sucesso e quando conseguiam escapar, geralmente morriam por causa das condições do tempo. Mesmo assim, muitos prisioneiros formaram equipes para cavar túneis sob as muralhas do forte em busca da liberdade. Os prisioneiros cavavam à noite e escondiam a terra nos bolsos, soltando-a pelo campo durante o dia, igual ao Andy Dufresne em Shawshank. Prisioneiros doentes deitavam-se sobre os buracos durante o dia para esconder os planos dos guardas confederados. As saídas desses túneis ficariam perto das florestas vizinhas, a cerca de 15 metros das muralhas. Infelizmente, mesmo escapando de Andersonville por um túnel, os prisioneiros de guerra estavam fracos demais para fugir. Ao serem capturados, prisioneiros tinham rações negadas, eram acorrentados juntos ou levavam tiros. Prisioneiros escaparam fingindo estar mortos. Porque tantos homens morriam diariamente. Era fácil para um prisioneiro deitar-se junto com um monte de cadáveres e ser levado para uma fileira de corpos do lado de fora dos muros, aguardando o enterro em massa.
Ao anoitecer, os homens se levantavam e corriam. Logo após receberem seus primeiros presos, cerca de 12 prisioneiros da União amarraram as roupas para escalar o muro de 15 pés de Andersonville. Soldados confederados os capturaram, o que inspirou a criação da linha de limite, uma cerca de estacas e arame ao longo das paredes internas de Andersonville, com função simples. Ela servia como faixa de advertência, mantendo prisioneiros da União longe do muro. Eles sabiam que tocar ou tentar cruzar a cerca da linha de limite era perigoso. Soldados confederados no alto do Stockade receberam ordens de atirar para matar o soldado da União John Levi. Mayo descreveu a linha de limite como uma faixa de tábua pregada em estacas de cerca de 1,20 m de altura. A ordem para os guardas era atirar em qualquer prisioneiro que tocasse a linha de limite, e um prisioneiro doente encostou nela para se apoiar. Quem a tocasse com intenção suicida era imediatamente alvejado. As balas frequentemente acertavam outros alvos além do principal. A comida em Andersonville quase não existia. Quando prisioneiros da União recebiam rações, geralmente estavam podres e impróprias para consumo. A maioria dos homens comia pão feito de milho moído, sabugos e 4 colheres de arroz por semana. Quando recebiam carne, geralmente era condenada. Carne de porco de aparência e cheiro repugnantes. O soldado Prescott Tracy continuou descrevendo os confederados, despejando as rações no chão às 16 horas. Durante as refeições, era comum consumir toda a ração de uma vez, sem guardar para o dia seguinte. A distribuição era desigual, alguns perdiam as rações, mas a falta de comida começou antes desses prisioneiros chegarem a Andersonville. Tracy disse que na marcha de 5 dias ao campo de prisioneiros, as tropas da União quase não comeram. A soma das rações deles, durante os 5 dias, foi de 13 bolachas. A única água dos prisioneiros de Andersonville vinha de um canal artificial no centro do campo. A água vinha de um riacho próximo, que também servia como latrina do campo, e estava sempre cheia de urina e fezes dos prisioneiros. Os guardas confederados não ajudavam e, segundo relatos, contaminavam a água propositalmente. O soldado Tracy afirmou que os guardas frequentemente despejavam grande quantidade do pior material no riacho. O riacho era a única fonte de água potável e para cozinhar dos prisioneiros no campo. Infelizmente, isso também os manteve doentes o tempo todo em que ficaram lá. Além de poluir a única fonte de água limpa dos prisioneiros, os guardas confederados infligiam punições cruéis e incomuns aos prisioneiros da União. Por exemplo, quando detentos eram pegos roubando, o que era comum entre prisioneiros de guerra, eram colocados no tronco ou obrigados a usar bola e corrente. E se um prisioneiro doente faltasse à chamada diária, os detentos podiam ser privados da ração. João L. Ransom, intendente da Companhia A, 9ª Cavalaria Voluntária de Michigan e prisioneiro da União, manteve um diário enquanto esteve em Andersonville. Ele relatou ter visto guardas confederados atirarem em um prisioneiro de guerra doente. Ransom recorda ter visto um prisioneiro de guerra febril e mal vestido andando até a linha limite. O guarda atirou, acertando seu cérebro, e ele caiu na vala, escreveu Ransom. Talvez agora esteja em um lugar melhor. É uma morte bem mais fácil do que morrer de doença, como ele provavelmente faria em poucos dias. Basicamente, uma morte autoimposta por fuzilamento, e esse método não era incomum. Apesar das péssimas condições de Andersonville, as instalações médicas eram ainda piores, e buscar primeiros socorros quase sempre levava a uma morte agonizante. Entre 25 de fevereiro e 9 de maio de 1864, um total de 4.588 pacientes passaram pelo hospital da prisão, dos quais 1.026 morreram em particular. Tracy, escriturário no hospital de Andersonville, relatou ter visto 150 corpos aguardando para serem levados à casa dos mortos para enterro, junto com outros mortos no hospital. A média de mortes nos primeiros meses era de 30 por dia.
Quando saí, a média já passava de 130, e em um dia o registro mostrou 146. Com mais de 100 homens da União morrendo por dia, a Confederação tinha dificuldades para lidar com os mortos. Os prisioneiros acabaram obrigados a cavar valas rasas para enterrar seus companheiros. Os prisioneiros de guerra alinhavam seus companheiros mortos, dezenas por vez, cobrindo-os com terra e tábuas. Sem caixões, sem cerimônia, nada de privacidade. Tracy menciona as valas comuns durante sua chegada a Andersonville. Ao entrar na prisão do reduto, vimos o local cheio, com 28 mil companheiros soldados. Por lotado, quero dizer que era difícil se mover em qualquer direção sem esbarrar e ser empurrado. Quanto mais tempo você ficava em Andersonville, maiores eram as chances de morrer. Porém, os confederados ofereciam uma saída sob uma condição. O exército confederado oferecia liberdade e dinheiro a soldados da União que jurassem lealdade à Confederação. Uma oferta tentadora. Imagine viver entre fezes, sem roupas, sem comida, cercado de doença e morte. Sair disso ainda ganhando dinheiro parecia óbvio, mas os soldados da União eram diferentes. No depoimento, o soldado Tracy afirmou que nenhum companheiro da União aceitou a oferta. Esses soldados poderiam facilmente fingir lealdade à Confederação, sair livres e retornar à União. Mas a honra e a lealdade deles aos Estados Unidos não tinham limite. Com o fim da Guerra Civil, notícias e fotos das atrocidades em Andersonville se espalharam e chocaram os nortistas. Walt Whitman, após encontrar prisioneiros de guerra libertados, escreveu: "Existem crimes que podem ser perdoados, mas este não está entre eles." Grande parte da culpa recaiu sobre Henry Wirz, capitão confederado em Andersonville, talvez a segunda pessoa mais odiada dos Estados Unidos após John Wilkes Booth. 2 dias antes do fim da Guerra Civil, Henry Wirz foi preso e logo julgado por crimes de guerra cometidos durante seu comando dos prisioneiros da União. Mais de 100 testemunhas depuseram no julgamento. Henry Wirz foi responsabilizado pela morte de mais de 13 mil soldados da União e recebeu a sentença de pena capital em 10 de novembro de 1865 na antiga prisão do Capitólio, em Washington, D.C. Henry Wirz morreu na forca. Antes de ser enforcado, disse ao oficial: "Eu sei o que são ordens, major. Estou sendo enforcado por obedecê-las." Décadas depois, alguns sulistas sentiram que Henry Wirz foi injustiçado. Afinal, ele dizia que estava apenas cumprindo ordens. Em 1908, as Filhas Unidas da Confederação ergueram um monumento para Henry Wirz a cerca de 1 quilômetro do campo de prisioneiros. Para resgatar seu nome do estigma que lhe foi atribuído por um preconceito amargo, é um dos poucos monumentos confederados que ainda permanecem de pé hoje em dia. Queremos saber o que você acha. A história poderia se repetir e os Estados Unidos poderiam ver outro campo como Sumter? Dan Sickles se tornou um general da União durante a Guerra Civil. Apesar de sua total falta de experiência, ele perdeu a perna na Batalha de Gettysburg e a doou para o Museu Médico do Exército. Ele também assassinou um homem em plena luz do dia, e isso é só a ponta do iceberg. Hoje, vamos falar sobre o general mais louco da Guerra Civil. Dan Sickles nasceu de Susan Marsh e George Garrett Sickles, um advogado de patentes e político de Nova York, em 1819. Embora Daniel mais tarde afirmasse ter nascido em 1825, vamos chegar a isso em um momento. Sickles estudou no que hoje é a Universidade de Nova York e seguiu os passos do pai, passando no exame da ordem em 1846. Mas sua ambição logo se voltou para a política, e com a ajuda de seus amigos próximos no Tammany Hall, em 1847, Sickles foi eleito para a Assembleia Estadual de Nova York. Sickles conhecia Teresa Baggioli há anos, era amigo próximo da família e morou com eles por 1 ano enquanto se preparava para uma faculdade. Claro, naquela época Teresa era apenas um bebê, mas como dizem os pedófilos, o amor não tem idade.
Então, apesar das objeções de ambas as famílias, no verão de 1852, Daniel Sickles e Teresa Baggioli se casaram. Ele tinha 32 anos, ela tinha, veja só, 15 anos. Sickles aparentemente preferia que as pessoas acreditassem que ele era mais jovem, por isso mentia sobre o ano de seu nascimento. Apesar da juventude, ou talvez por isso, Teresa foi muito bem recebida na sociedade de Washington. Os Sickles faziam jantares formais às quintas, e Teresa era considerada uma anfitriã acolhedora. Ela se tornou amiga de Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, e juntas frequentavam sessões espíritas. Enquanto fazia sua filha Bride acreditar em um casamento perfeito, Sickles se relacionava com várias mulheres, incluindo a cortesã Fanny White, que até levou em missão diplomática no lugar da esposa. Após anos de negligência por parte do marido, Teresa, então com 21 anos, começou um caso por conta própria, com Philip Barton Key, um promotor distrital dos Estados Unidos e filho de Francis Scott Key, o autor do hino nacional americano. Após receber uma misteriosa carta anônima detalhando o caso de sua esposa, Daniel Sickles armou-se com 3 pistolas diferentes e foi atrás do amante de sua esposa, Kay. "Seu canalha", disse Sickles, "você desonrou minha casa, você deve morrer." Em plena luz do dia, diante da Casa Branca, Sickles atirou 2 vezes em Key, desarmado, incluindo um tiro na virilha. Isso sim é mandar um recado. Philip Barton Key morreu horas depois, e Sickles foi preso por assassinato. Daniel Sickles recebeu tantos visitantes que pôde usar o apartamento do chefe da prisão para recebê-los. Isso não era comum entre prisioneiros, mas Daniel Sickles não era um deles. Ele era congressista dos Estados Unidos e, mesmo após confessar o assassinato, Washington o apoiou. Políticos influentes aproveitaram para defendê-lo. Um dos advogados de destaque de Daniel Sickles foi Edwin M. Stanton, futuro secretário de guerra do presidente Lincoln. Os advogados de Daniel Sickles usaram uma defesa inovadora, insanidade temporária. Conseguiram que um ex-senador dos Estados Unidos descrevesse os sons estranhos e sobrenaturais de Daniel Sickles antes do assassinato, mas não era só sobre o estado mental de Sickles. A equipe dele também seguiu o manual jurídico mais antigo do mundo. Infelizmente, ainda é muito usado hoje em dia: culpar a vítima. "Pode ser trágico derramar sangue humano", disse um dos 7 advogados de Daniel Sickles. "Mas sempre vou sustentar que não há tragédia em matar o adúltero. A transgressão dele tira a culpa de quem comete o ato." A imprensa também estava do lado de Daniel Sickles. A Harper's o chamou de herói, dizendo que Daniel Sickles só era culpado por salvar as damas de Washington desse canalha aqui. Após 20 dias de depoimentos, os jurados entraram em deliberação. Nunca antes, na história dos Estados Unidos, alguém havia alegado inocência por insanidade temporária. Apesar disso, 7 jurados queriam libertar Sickles, mas 2 jurados religiosos tinham escrúpulos morais em absolver um assassino. Mas depois de muita oração e debate, os 2 resistentes cederam e Daniel Sickles saiu do tribunal sendo recebido como herói. Washington ficou eufórica, assim como o público e a imprensa. Mas o romance não durou. Eles se voltaram contra Sickles após ele perdoar publicamente sua esposa pela infidelidade. Como esperavam que Sickles perdesse a eleição para o Congresso, ele decidiu não concorrer e voltou para Nova York, para passar mais tempo com sua esposa, família e amantes. Obviamente, ele queria passar mais tempo com elas também. Daniel Sickles deixou o Congresso no início da Guerra Civil. De volta a Nova York, Sickles buscou agradar amigos em Washington, recrutando soldados para a União. Mesmo sem experiência militar, Sickles era um grande recrutador com muitos homens dispostos a lutar. Sob sua liderança e com a ajuda de ninguém menos que Abraham Lincoln, Daniel Sickles se tornou um oficial militar. Mais uma vez, este era um homem sem absolutamente nenhuma experiência militar, liderando um grande grupo de soldados, a maioria deles com tanta experiência quanto seu líder. O que poderia dar errado? A Batalha de Gettysburg foi a mais sangrenta da Guerra Civil. Também foi a vitória decisiva para uma união, levando à rendição do general Lee e ao colapso da Confederação. Foi também a batalha em que um general inexperiente achou ser mais inteligente que seu superior. Desobedeceu ordens diretas, levou à morte de seus homens,
perdeu a perna por um tiro e quase mudou negativamente a história. O general Daniel Sickles foi instruído pelo major-general George Meade a manter o 3º Corpo de Exército em Little Round Top. Mas Sickles estava insatisfeito com esse posto e queria mover seus soldados para um terreno mais alto. Então, desobedecendo ordens diretas, Sickles marchou com seus homens por 1 milha até Peach Orchard, que era praticamente indefensável, mas tinha um terreno um pouco mais elevado. O general Meade percebeu o movimento de Sickles e, junto às demais tropas da União em Gettysburg, convocou uma reunião de generais para tratar da insubordinação de Sickles. Sickles chegou após o fim da reunião e, enquanto se oferecia para recuar ao posto original, o exército confederado atacou e dizimou seus homens. Sickles sofreu uma perda grave quando uma bala de canhão atingiu sua perna, que foi amputada naquela tarde. Após a batalha, Sickles exigiu ser levado a Washington para informar a Casa Branca sobre a vitória da União em Gettysburg. Ele passou a vida tentando se mostrar herói de guerra e atacou duramente o caráter do major-general Meade. Afirmou falsamente que Meade tinha um plano secreto para recuar. Alguns historiadores dizem que a decisão imprudente de Sickles ajudou a União ao espalhar e vulnerabilizar as forças confederadas. A maioria acha que ele foi um idiota que quase entregou a guerra à Confederação. Sickles soube de uma diretriz do cirurgião-geral para enviar espécimes de anatomia patológica ao novo Museu Médico do Exército em Washington. Tendo preservado os ossos da sua perna, Sickles os doou ao museu em uma pequena caixa em forma de caixão. Dizem que Sickles visitava a perna todo ano no aniversário da amputação, geralmente com uma acompanhante, porque nada é mais romântico do que olhar através de um grosso painel de vidro e contemplar alguns restos humanos bem preservados. Se quiser testar a teoria, a perna ainda está em exibição. Após a Guerra Civil, Sickles voltou à política, defendendo a reconstrução com justiça aos afro-americanos e respeito aos direitos dos trabalhadores. Ele suspendeu execuções hipotecárias e proibiu a produção de uísque. Era complicado. Em 1869, Sickles foi nomeado embaixador dos Estados Unidos no México e na Espanha. Em Madrid, circulavam rumores de que Sickles teria tido um caso com a rainha deposta Isabel II. 4 anos após a morte precoce de sua esposa Teresa, por tuberculose, Sickles casou-se com Carmina Cray, dama de companhia da rainha Isabel. O casal, aparentemente feliz, teve 2 filhos. Além de seu histórico na Guerra Civil e defesa de insanidade temporária, Sickles é lembrado por ajudar a criar o Central Park. Como disse, Sickles criou um comitê consultivo com 24 pessoas cavalheiros proeminentes na vida social municipal com quem eu costumava discutir questões importantes. Sickles liderou o comitê na escolha do local atual do Central Park, preferindo-o a outra área menor. Sickles argumentou que a cidade em expansão precisava de um parque maior, o que também o beneficiou. Ele comprou terrenos perto do novo local, que valorizariam com a inauguração do parque. Após a construção do Central Park, Sickles doou animais exóticos ao zoológico do parque por achar importante retribuir. Como chefe da Comissão de Monumentos de Nova York, Sickles supervisionou a construção de monumentos da Guerra Civil no estado. Sickles permaneceu no cargo até 1912, quando as autoridades descobriram o desvio de $27 mil dos fundos da comissão. Ele foi detido aos 93 anos, mas, mais uma vez, Sickles conseguiu evitar a prisão. Seus apoiadores arrecadaram dinheiro suficiente para devolver os fundos desviados. 2 anos depois, ele faleceu. Ele está enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Antes de morrer, Daniel Sickles recebeu a Medalha de Honra, pela qual fez campanha por mais de 34 anos. Durante a Guerra Civil Americana, em meados do século XIX, os soldados tinham mais chances de sucumbir a infecções e condições de vida insalubres do que em combate. Comparado ao fogo de rifles e canhões, isso diz muito, pois canhões são realmente perigosos. Estima-se que dos 3,5 milhões de soldados que serviram na guerra entre 1861 e 1865, mais de meio milhão sucumbiram a doenças. Então hoje, no Weird History, vamos analisar como era a higiene dos soldados na Guerra Civil. Certo,
Hora de curar as feridas desta grande nação e desinfetá-las. Falhas na limpeza básica causaram centenas de milhares de mortes nos dois lados da Guerra Civil, agravando as mortes por infecção com a rápida disseminação de doenças como malária, disenteria e febre tifoide. A historiadora Drew Gilpin Faust estima que esse número é quase o dobro da quantidade de soldados da Guerra Civil que realmente morreram em combate. Os soldados alistados faziam exame médico antes de serem enviados, mas esses testes focavam apenas na aptidão física e mental para o combate. Se conseguiam ficar de pé, marchar em linha reta, segurar um rifle e seguir instruções básicas eram as principais considerações. Como resultado, os exames não eram exatamente rigorosos. Muitos eram tão relaxados que mulheres soldados eram proibidas nos exércitos. Mesmo assim, pelo menos 400 se alistaram como homens durante o conflito. Isso diz mais sobre os médicos que faziam os exames. Reunir tantas pessoas de todo um continente grande e diverso também trouxe seus próprios desafios. Soldados de áreas rurais ou remotas frequentemente não tinham contato com doenças infantis comuns nas cidades, como catapora, sarampo ou cachumba. Com a chegada de novos recrutas aos acampamentos, quem não tinha o sistema imunológico pronto geralmente sucumbia a doenças. Vacinação ajudou a conter a varíola nos acampamentos, mas ela seguia preocupando e agravando a situação, apesar da exigência de banhos semanais aos soldados pelos comandantes. Ninguém checava os soldados como em Stonewall. Jackson não estaria na linha de frente, cheirando as axilas de todos. Muitos ignoravam essa exigência. Soldados na linha de frente costumavam compartilhar ou reutilizar roupas entre si. Os uniformes estavam sendo confeccionados às pressas, tanto para as tropas da União quanto para as confederadas, às vezes com materiais de baixa qualidade, o que fazia com que se desgastassem rapidamente ou não conseguissem manter os soldados aquecidos, durante noites especialmente frias. Ao ar livre, muitos soldados não tinham calçados adequados. Estima-se que 1/3 dos confederados ficou descalço durante todo o conflito. Se você luta uma guerra civil descalço, o universo não quer seu sucesso. Normalmente, ter que compartilhar roupas é apenas meio irritante, especialmente se você é o mais novo e seus irmãos mais velhos não têm senso de estilo ou personalidade. Vem aqui e se olha, ficou incrível em você. Durante guerras, isso pode ser um risco à saúde. Infestações de piolhos tornaram-se comuns, pois esses parasitas eram facilmente transmitidos nos acampamentos, onde homens compartilhavam roupas e viviam em alojamentos lotados. Além de incômodos, piolhos transmitiam tifo, doença comum e mortal na época. Durante a Guerra Civil, os piolhos ficaram tão comuns que viraram parte da cultura popular. Os soldados às vezes promoviam corridas de piolhos em pistas feitas para isso, competindo e apostando dinheiro no vencedor. Há relatos de lutas de piolhos, mas não se sabe como eram organizadas. Além disso, muitos soldados, principalmente confederados mal abastecidos, costumavam roubar botas e roupas de inimigos mortos, presos ou feridos. Isso também ajudou a espalhar doenças, mas não tão gravemente quanto nos acampamentos dos soldados. Para colocar em termos concretos, os acampamentos de barracas ao longo das rotas de viagem e dos campos de batalha onde os soldados viviam e dormiam eram bastante imundos por qualquer padrão. Essa exposição constante ao ar livre e aos elementos em todos os tipos de clima, obviamente levava-se a uma série de complicações de saúde. Muitos soldados recebiam cobertores de borracha para se proteger do chão molhado, mas os abandonavam por serem pesados e dificultarem a bagagem. Muitos soldados dormiam no chão úmido, frequentemente infestado de mosquitos e pragas. Isso causou uma epidemia de doenças de pele e surtos de malária. A malária acabou registrando uma das maiores taxas de mortes da guerra inteira, tirando a vida de mais de 10.000 soldados e mais de 1,3 milhão de infecções relatadas. O problema ficou tão grave que a revista Scientific American começou a recomendar que os soldados se tratassem com quinino como medida preventiva. A pneumonia também foi comum e afastou cerca de 20.000 soldados da União durante o conflito. Quase 30.000 soldados também foram infectados por tuberculose, levando a 7.000 mortes precoces.
Um inspetor da União relatou ter encontrado acampamentos com lixo e restos de comida em decomposição. Ele relatou a escavação de valas fora do acampamento, onde lixo, restos de comida, esterco e vísceras eram descartados negligentemente. Isso não era só um risco à saúde, mas também deixava os acampamentos com um cheiro uniforme de podridão, como um sanduíche de salada de ovo vencido a 2 presidentes. Como se não bastasse o mau cheiro, outro grande problema era o desperdício humano. Os acampamentos tinham latrinas improvisadas em áreas de banho chamadas sinks, que eram apenas valas abertas. Essas latrinas costumavam ficar próximas aos locais de descanso dos soldados. Quer dizer, eu entendo, é conveniente para aquelas idas ao banheiro durante a noite, mas isso acaba sendo uma prática horrível de higiene. A vida costumava ser mais fedorenta naquela época. Se as latrinas estivessem longe ou ocupadas, soldados às vezes usavam árvores e arbustos próximos para suas necessidades. Isso também poderia ser um risco biológico se estivesse perto de onde as pessoas dormem ou comem. Às vezes, soldados cavavam latrinas perto de fontes de água, contaminando toda a água potável do acampamento. As autoridades médicas sabiam que ferver a água a purificava, mas essa prática não era comum. Muitas tropas foram infectadas por doenças transmitidas pela água contaminada. O estresse da guerra, aliado a maus hábitos alimentares, desnutrição e a disseminação de doenças como disenteria, cólera e febre tifoide, causou muitos casos de diarreia e constipação. Segundo algumas estimativas, só o Exército da União teve mais de 1,5 milhão de casos de disenteria ou diarreia aguda durante o conflito. Quase 75% dos soldados da União tiveram sérios problemas intestinais durante a guerra, principalmente pela falta de água potável. Frutas e vegetais frescos eram raros entre as tropas, que não tinham metamucil, probióticos ou iogurte, anunciado por Jamie Lee Curtis. Então, conseguir sua dose diária de fibras e manter o intestino funcionando era realmente um problema. Essas condições também eram tratadas com quinino e ópio, em alguns casos, se tivesse sorte. Na época, acreditava-se que mercúrio com giz agia como laxante. Embora isso seja muito tóxico, é verdade que seu corpo começará a se expelir se consumir mercúrio suficiente. Isso também virou um tratamento popular. Apesar de já se conhecerem os riscos da água de latrina, a medicina ainda não compreendia totalmente a intoxicação alimentar. Soldados comiam em pratos e utensílios sujos, frequentemente contraindo doenças alimentares. Esse era um problema considerável o suficiente para levar a Comissão Sanitária dos Estados Unidos a alertar especificamente os soldados contra o uso de pratos sujos, recomendando que eles esfregassem suas panelas em vez de correr o risco de adoecer durante o serviço. A Guerra Civil aconteceu apenas alguns anos antes. Joseph Lister publicou seu artigo histórico, uma conferência sobre o sistema antisséptico de tratamento em cirurgia, no jornal médico Lancet, em 1867. Lister descreveu técnicas simples, como lavar as mãos e aplicar ácido carbólico em feridas, instrumentos e curativos, o que eliminava germes e melhorava os resultados cirúrgicos. Antes das inovações de Lister, o risco de feridas se infectarem, levando a condições como gangrena, permanecia extremamente alto. Muitas vezes, os cirurgiões simplesmente não tinham consciência da importância de usar equipamentos limpos e sanitários, o que os levava a reutilizar os mesmos instrumentos cirúrgicos em vários pacientes. Como esses procedimentos ocorriam no calor da batalha, com muitos feridos aguardando, as ferramentas raramente eram enxaguadas entre as operações. Em casos particularmente extremos, os cirurgiões recorriam a simplesmente usar as próprias mãos para vasculhar o interior dos pacientes em busca de estilhaços, pedaços de osso ou outros detritos. Se as mãos deles ainda estivessem sujas, ou pior, com sangue e fluidos de outro paciente, todos corriam risco maior de infecção. Esponjas com sangue e pus eram rapidamente enxaguadas e reutilizadas em outros pacientes. As esponjas também às vezes eram usadas no lugar de panos de algodão entre os médicos que estavam cronicamente mal equipados, especialmente no sul. Outros médicos desenvolveram soluções criativas para condições comuns no campo de batalha.
como usar larvas para remover tecido morto de infecções e estimular o crescimento de tecido saudável. As infecções causavam as chamadas febres cirúrgicas, cuja mortalidade superava a dos próprios procedimentos. O risco de infecção era tão alto que a amputação geralmente era a única opção para médicos da Guerra Civil ao tratar soldados gravemente feridos. Por isso há tantas pernas em cenas de filmes sobre a Guerra Civil, embora muitos desses filmes mencionem isso. As cirurgias no campo de batalha nessa época eram feitas sem anestesia, e os soldados recebiam apenas balas ou um cinto para morder e suportar a dor. Isso não é historicamente exato. A anestesia surgiu nos anos 1830 e já era usada regularmente na guerra. Na verdade, estima-se que 95% de todas as cirurgias da Guerra Civil foram realizadas sob o efeito de clorofórmio ou éter. Historiadores estimam que mais de 60 mil amputações ocorreram nos campos de batalha da Guerra Civil. Apesar de salvarem vidas, essas amputações poderiam representar risco à saúde de outros. Não havia forma adequada de descartar tantos membros amputados, que se acumulavam em pilhas após grandes batalhas. Devido à pressa dos cirurgiões em atender vários feridos em Gettysburg, contrataram o jovem local Hugh Ziegler para transportar membros amputados. Depois, lembrou que as pilhas pareciam lenha de fogão e eram grandes o bastante para encher uma carroça. Primeiro emprego de verão, coletor de membros no campo de batalha, melhor que entregar jornal. Alguns cirurgiões rejeitavam o método de empilhar e, em vez disso, colocavam os membros decepados em grandes valas. Mas há um pouco de luz no fim desse túnel sombrio. O movimento pela reforma da saúde pública começou nas cidades dos Estados Unidos por volta de 1830. A Guerra Civil evidenciou a necessidade de melhorar a higiene dos americanos e impulsionou esse esforço. A Comissão Sanitária dos Estados Unidos foi criada por civis em 1861 para inspecionar acampamentos e hospitais da União e orientar na prevenção de infecções em massa. Embora, obviamente, seus esforços não tenham resolvido completamente os problemas durante a guerra, o trabalho deles se tornou uma inspiração para os esforços de saúde e saneamento após a guerra. Especialmente em grandes cidades como Nova York, historicamente a mais limpa dos Estados Unidos. Como você consegue compreender batalhas históricas, especialmente aquelas que se estenderam por 3 dias e envolveram 150 mil pessoas, cada uma com sua própria história de coragem, tolice ou puro instinto de sobrevivência? A Batalha de Gettysburg é esse tipo de batalha. Listas extensas de regimentos, cronogramas detalhados e mapas com blocos e setas não conseguem transmitir isso ao público geral. Já episódios únicos, com riscos claros e personagens marcantes, permanecem na memória. Hoje, no Weird History, veremos histórias de Gettysburg, em que a névoa da guerra se dissipa e revela a humanidade por trás. Certo, soldados? Vamos nos posicionar em formação. Quando os soldados confederados e da União se enfrentaram pela primeira vez em Gettysburg e arredores, em 1º de julho de 1863. A maioria dos 2.400 moradores civis da cidade agiu como qualquer civil sensato. Eles saíram do caminho, se trancaram em casa ou foram para locais menos expostos a balas de canhão. Mas não John Burns, de 69 anos, embora algumas fontes digam que ele era mais velho. Por que não aumentar a lenda? Meio século antes, ele lutou na Guerra de 1812 e não aceitava rebeldes dominando sua cidade natal. Ao ouvir o combate, ele disse à esposa que iria ver o que ocorria, pegou seu mosquete e saiu para entrar na história. Burns se aproximou de vários oficiais da União, oferecendo seus serviços. Os homens da União acharam esse sujeito peculiar divertido, mas Burns não desistiu. Depois, deram a ele um rifle moderno de um soldado ferido. Com a luta intensa, Burns se posicionou atrás de uma árvore e atirou nos confederados que avançavam. Ele foi ferido 3 vezes nos combates daquele dia. O sargento George Eustis depois descreveu a participação de Burns. Era por volta do meio-dia quando viu um velhinho vindo pela retaguarda.
Eu me lembro, ele usava casaco de cauda de andorinha. botões de latão lisos e carregava um rifle no ombro. Nós, rapazes, começamos a zombar dele assim que ele se aproximou, pois achávamos que nenhum civil, em sã consciência, se colocaria em um lugar daqueles. Quando perguntaram o que o levou a sair ali naquela hora, ele respondeu que os rebeldes tinham ou espantado ou ordenhado suas vacas e que ele ia se vingar deles. Mais tarde, o ferido Burns foi deixado para trás pelos soldados da União durante a retirada e encontrado pelos confederados. Se soubessem que ele lutava sem uniforme, poderiam executá-lo, mas Burns largou a arma e fingiu ser um civil indefeso pego no fogo cruzado. Cirurgiões confederados o trataram e permitiram que voltasse para casa. Burns é homenageado com uma estátua no campo de batalha de Gettysburg, e seu valor foi destacado em um relatório pós-batalha pelo Major-General Abner Doubleday. Agradeço especialmente a John Burns, cidadão de Gettysburg, que com mais de 70 anos pegou seu mosquete e se ofereceu ao coronel Wister, do 150º Voluntários da Pensilvânia. O coronel Wister sugeriu que ele lutasse na floresta com mais abrigo, mas ele quis unir-se à nossa linha de atiradores nos campos abertos. Os civis de Gettysburg precisaram agir quando 2 exércitos lutaram em sua cidade. Alguns preferiram esperar em casa ou nos porões, enquanto outros optaram por ajudar os soldados da União. Uma dessas pessoas foi Matilda Tilly Pierce, de 15 anos, que saiu de casa antes do início dos combates. Ela foi com amigos para uma casa de fazenda que eles achavam que ficaria longe da ação, mas a casa de fazenda acabou ficando mais próxima do conflito do que Tilly esperava. Ela ficava perto de Little Round Top, onde ocorreram combates intensos. Com as tropas tão próximas, era inevitável que a casa de fazenda fosse usada na batalha. Tilly trabalhou com alegria em um hospital de campanha, oferecendo comida, água e ajudando cirurgiões e enfermeiros. Depois, escreveu um livro de memórias sobre suas experiências. Enquanto a infantaria passava, notei um pobre soldado exausto rastejando de mãos e joelhos. Um oficial gritou com xingamentos para que ele se levantasse e marchasse, mas o rapaz disse que não conseguia. Então o oficial, levantando sua espada, golpeou-o 3 ou 4 vezes. O oficial seguiu em frente, pouco se importando com o que havia feito. Apesar da guerra e dos comandantes abandonarem colegas, deve ter sido duro para um garoto tão jovem ver isso. A história dela é um lembrete de que a guerra nunca é apenas entre 2 exércitos e o impacto da batalha sempre terá consequências. Samuel Wilson Jr. era correspondente do The New York Times e cobria o confronto em Gettysburg enquanto ocorria. Seu filho, Bayard, era primeiro-tenente e comandava uma bateria na 4ª Artilharia dos Estados Unidos durante os combates. No primeiro dia, o tenente Wilson foi atingido na perna por uma bala de canhão confederada e morreu. Seu pai soube da morte enquanto os combates ainda ocorriam. Mesmo com dor, ele escreveu para o New York Times de um hospital da União em 4 de julho, um dia após a batalha, supostamente olhando para o corpo do filho. O primeiro e o último parágrafo da reportagem, que de resto delineavam os contornos gerais do evento, dão alguma pista do estado de espírito enlutado do autor. Quem pode escrever a história de uma batalha cujos olhos estão fixos de forma inabalável em uma figura central de interesse transcendentalmente absorvente? O corpo sem vida do filho mais velho, destroçado por uma granada em uma posição onde uma bateria nunca deveria ter sido enviada e abandonado à morte. Em um prédio onde os cirurgiões não ousavam permanecer, o que resta a dizer sobre a luta? Minha caneta está pesada. Vocês mortos, que em Gettysburg batizaram com seu sangue o segundo nascimento da liberdade na América, como vocês são invejados. Curiosamente, o último parágrafo de Wilson foi ecoado no discurso de Gettysburg de Lincoln, 4 meses depois, quando Lincoln falou sobre um novo nascimento de liberdade para Sarinium. O coronel Joshua Lawrence Chamberlain, que comandou o 20º Regimento do Maine e participou de intensos combates no segundo dia ao defender Little Round Top da Brigada do Alabama, do general confederado Evander Law, tornou-se um dos personagens mais famosos de Gettysburg.
Isso ocorre porque ele viveu mais 50 anos para contar sua história e foi personagem central no romance de Michael Shara, Anjos Assassinos, adaptado para o filme Gettysburg. Mas também é porque a carga de baioneta que ele ordenou, embora talvez não tenha literalmente salvado o exército do Potomac, como foi sugerido, com certeza ajudou bastante. Chamberlain tinha outras preocupações, além das táticas naquele dia. 2 irmãos estavam com ele no 20º do Maine, mas só um era combatente. Tom Chamberlain era oficial do regimento e seu irmão John, não combatente, foi à linha de frente cuidar dos feridos. Antes da luta em Little Round Top, Chamberlain disse ao irmão Tom: "Hoje será difícil para a mamãe." Milagrosamente, os 3 irmãos Chamberlain sobreviveram à Batalha de Gettysburg, embora com cicatrizes. Em carta à esposa, após a batalha, Chamberlain relatou que seu irmão John foi brevemente capturado pelo inimigo. "O peso no meu coração dificulta escrever uma carta que deveria ser só de alegria e gratidão. Meu irmão foi feito prisioneiro na luta e libertado sob palavra pelo inimigo. Roubaram tudo dele, até os instrumentos cirúrgicos, mas não o feriram. Mesmo assim, conseguiu chegar até mim descalço e de mãos vazias, com quase nada." A sobrevivência dos irmãos foi rara sorte em uma luta que destruiu inúmeras famílias por gerações. Wesley Cope, soldado nascido e criado em Gettysburg, era carreteiro e conhecia bem o terreno local, além de ser amigo de Jack Skelly. Cope havia se mudado para a Virgínia antes da guerra, mas retornou à sua cidade natal como membro do 2º Regimento de Infantaria da Virgínia, parte da famosa Brigada Stonewall no 2º Corpo de Richard S. Ewell. Lutando em sua cidade natal, Cope foi morto na propriedade de sua família, a Fazenda Cope. Para piorar, seu amigo Skelly, do 87º Regimento de Infantaria da Pensilvânia, também morreu na batalha. Os 2 homens nunca se encontraram em batalha, mas tiveram o mesmo destino trágico. Uma lenda surgiu em torno da história de Wesley Cope, sugerindo que ele tinha uma carta de Skelly para sua amada, Jenny Wade, que ele teria entregue se tivesse sobrevivido. O corpo de Cope nunca foi identificado após a batalha e seu local de descanso é desconhecido. A história de Cope é emblemática da natureza, às vezes pessoal, da Guerra Civil, onde os soldados lutavam não apenas em território familiar, mas às vezes contra amigos e vizinhos. Lembrando porque essa foi uma guerra única e angustiante na história americana. E você, o que acha? Qual dessas histórias mais te impactou? Conte pra gente nos comentários e confira outros vídeos da nossa história curiosa.